Olá pessoal, tudo bom? Vamos falar então sobre as leituras de outubro, certo? Eu havia mencionado no vídeo anterior que eu estava lendo A Queima-Roupa, o caso Pimenta Neves. Esse crime aconteceu acho que nos anos 2000. Na época eu me lembro muito pouco a repercussão do caso, mas recentemente ele voltou à tona porque o Pimenta Neves foi solto. O Pimenta Neves é um jornalista, tipo, high profile. Ele era diretor de redação da Gazeta Mercantil, onde ele conheceu uma jornalista chamada Sandra Gomide, e os dois tiveram um relacionamento, e no final das contas ele acabou assassinando friamente a Sandra Gomide. O caso repercutiu um pouco na imprensa. O livro é muito bom, é uma leitura assim psicologicamente muito interessante, né? O que levou essa pessoa a fazer isso. O livro traz muitos detalhes jornalísticos, traça toda a história da Gazeta Mercantil, por exemplo, mostrando um pouco do contexto, né, quando o Pimenta Neves chegou. Ele tinha trabalhado nos Estados Unidos, 10 anos no Banco Mundial. E, enfim, bem aos pouquinhos, o livro não tem sensacionalismo nenhum. Ele tenta traçar essa história aos poucos, justamente para tentar nos mostrar um pouco da personalidade do Pimenta Neves. Como que ele tinha um projeto de poder e quando ele era frustrado ele agia de maneira infantil. Enfim, uma leitura muito bacana mesmo, tá? A gente conhece um pouco dos jornalistas, os bastidores da redação e a história toda, né? O que levou esse jornalista a assassinar friamente uma pessoa. É bem legal, eu gostei muito do livro. Tá aí. A outra leitura que eu fiz agora em outubro, primeiro livro, né, do Vargas Llosa, O Sonho do Celta. Esse livro é muito interessante, ele conta a história, é um romance histórico, conta a história desse embaixador irlandês que foi muito jovem, né, idealista para a África, para fazer parte daquele projeto de colonização europeia na África. E ele tinha aquela ideia romântica de levar a civilização, né, para os africanos, e ele vai chegar lá no Congo, ele vai perceber que não tem nada de civilização. O que está acontecendo lá é assim um crime, né, contra a humanidade. O que a colonização, especialmente a colonização belga, fez com a população do Congo, escravizando as pessoas, escravizando, né, os nativos para a extração da borracha. Então ele vai para o Congo, ele vai, com os anos e anos que ele passou na África, ele vai se tornar uma pessoa que vai denunciar esses crimes. Ele volta para a Europa, ele escreve um relatório, ele vira assim um embaixador muito importante. E depois também ele vai pro Peru, para a região do Putumayo. Ele também vai denunciar a exploração dos indígenas. É um livro muito forte, é um livro que relata toda a crueldade que era feita contra esses nativos e, de certa forma, como que o Roger Casement, que é esse embaixador, fez esse trabalho tão importante, mas no final da vida dele ele morreu executado, porque ele era um irlandês a serviço do Império Britânico, mas ele se envolveu com o nacionalismo e ele vai se aliar aos alemães durante a guerra para tentar criar um complô e separar a Irlanda da Inglaterra. É um livro assim que a gente precisa ler para a gente ter essa ideia humanitária, né? E conhecer um pouco dessa coisa horrível que aconteceu durante a colonização da África. Muito bom, era essa mesma impressão que eu tinha do Vargas Llosa, um escritor realista, um escritor que consegue criar uma narrativa assim longa, extensa, muito bem escrito o livro. Não é um clássico do autor, né? Eu pretendo ler agora o Conversa na Catedral, os livros mais clássicos do autor. Bom, eu tô numa fase meio quadrinhos assim agora no final do ano, não sei o que aconteceu, e eu li finalmente o Sandman. Ops! O primeiro volume. Uma história assim, fiquei impressionada. Que imaginação, hein, desse Neil Gaiman. Eu vejo as pessoas falando dos livros dele com tanto entusiasmo aqui nos canais literários.
A história do Senna todo mundo deve saber, eu não vou nem dizer não. O que eu achei é que o livro é meio pesado, assim, o quadrinho é meio pesado às vezes, né? Eu que sou uma pessoa meio impressionável pra essas coisas, às vezes eu me assustei. Mas é uma história muito legal, eu gostaria de continuar. Consegui essa edição aqui, fininha mesmo, não peguei aquela grandona, né, definitiva, eu quero conhecer primeiro. Até porque é mais fácil ler quadrinho assim. Então, meu primeiro contato com Neil Gaiman, com essa obra-prima dos quadrinhos, realmente, que imaginação, hein, desse escritor. Muito bom mesmo. E nessa de quadrinho, eu me propus que eu ia conhecer um pouco do mundo dos mangás. Eu sempre acompanhei assim, as pessoas que gostam da cultura pop japonesa, né, os animes, os mangás. É um pessoal muito apaixonado. Então, eu tenho um sobrinho, por exemplo, que ele escreve tipo esses fanfics, escreve um livro para um site, parece que tem um personagem, né? Eles criam uma história com aquele personagem, eles mesmos criando. Então eu queria conhecer um pouco, assisti um vídeo do canal Tiny Little Things, da Tatiana Feltrin, e ela indicou, por exemplo, esse mangá aqui, Monster, e eu acabei, tá certo aqui? E eu acabei, não é assim mesmo, lendo os 2 primeiros volumes. E não é que eu gostei, eu achei essa história muito interessante e é bem legal também. O que mais que eu li dos mangás? Eu também li um volume daquele One Piece, que o pessoal fala, também gostei. Eu acho que eu vou entrar bem, eu vou gostar. E principalmente esse aqui. Eu acho que a pronúncia é Gwen, pés descalços. Eu tô tão impressionada com esse mangá, com esse quadrinho, que eu não sei nem o que dizer. Eu vou esperar porque eu quero falar mais. Esse aqui é só o primeiro volume, parece que lançados no Brasil são 6. Conta a história dessa família, que ela mora em Hiroshima, durante os últimos anos da Guerra do Pacífico, passando toda aquela dificuldade, aquele problema para achar comida, os filhos passando fome. E o patriarca da família, ele é, assim, contra a guerra totalmente, e ele declara isso. E eles vai passar assim ele vai comer o pão que o diabo amassou. Ele vai passar muita perseguição porque o Japão estava totalmente doutrinado para lutar nessa guerra sem pensar na sua vida. E ele diz que ele é contra, então os filhos começam a ser perseguidos na escola, ele começa a ser perseguido. E gente, eu vou esperar para eu ler mais, para eu poder gravar um vídeo. Mas eu acho que isso aqui entrou na minha lista, os melhores quadrinhos que eu já li, hein? Lado do Persepolis, do Modote, do Maus. Isso aqui me parece ser muito, muito bom. Vou gravar um vídeo depois, só sobre o Gwen. E é isso, foi isso que eu li. Basicamente, estou terminando aqui o livro do Verne e fazendo outras leituras também. Esse vídeo foi pra falar um pouco sobre as leituras de outubro. Quem tiver mangá pra me indicar, por favor, deixe nos comentários. E se vocês tiverem lido algum dos livros, vamos discuti-los, ok? Então tá, até o próximo vídeo.